Então, vamos lá. Foi há 6 anos atrás, mais ou menos, que tudo começou. E eu não estava numa época muito fácil, né? Eu estava para casar, estava com uma avó doente morando comigo e não estava bem no meu emprego. Então, eu acho que eu costumo dizer para a Miriam que hoje eu percebo que eu sempre fui ansiosa. Eu sempre tive uma ansiedade diferente, mas é só quando esse tipo de coisa acontece é que a gente se dá conta, né, do quão ansiosa eu era. E aí foi nessa situação que as crises vieram, né, e que eu não soube lidar com tudo aquilo e que tudo estourou, né, vamos dizer assim. E aí eu tive a primeira crise à noite, sempre as minhas crises são durante o sono, né, 90% delas foram durante o sono. Então eu já acordei em crise, né, naquele estado, e não sabia exatamente o que estava acontecendo, né, e meio assustada, tal, então eu esperei, não sabia o que era, desconfiava que era emocional e esperei passar, só que as crises continuaram. Foi então que eu comecei a pesquisar, tal, ler, procurar saber o que poderia ser, e desconfiei que estava com pânico e fui atrás de uma psiquiatra. Aí a psiquiatra me passou alguns medicamentos, tal, e aí eu entrei, né, fiquei sob controle. E o problema é que todas as vezes que eu parava de tomar medicação, e sempre fiz isso por conta, o que foi errado também, as crises voltavam, e sempre voltavam piores, né? Então, cada crise nova que eu tinha, eu percebia que tinham sintomas diferentes, sintomas piores e mais fortes. E eu fiquei nisso 6 anos, né? Até que no começo desse ano, eu tive uma mudança grande na minha vida, mudei de cidade, mudei de emprego, enfim, né? Uma situação boa que eu escolhi para mim, mas que gerou uma ansiedade também, né? A situação nova sempre me gera muita ansiedade. E foi aí que as crises voltaram piores. Então foram as piores que eu já tive. Nos 6 anos, elas voltaram piores, sempre durante a noite, durante sono. Eu cheguei a pegar medo da minha cama, não tinha vontade nem de ir para o quarto, porque sabia que aquilo ia vir. E tive uma depressão forte também junto com as crises, coisa que nunca tinha acontecido, né? E que, na verdade, foi a Miriam até que me chamou a atenção para isso. Eu achava que eu estava naquele estado para baixo, tal, só por conta das crises, mas quando a gente para analisar, é que a gente vê que, na verdade, isso já estava por trás das crises até, né? E no dia que eu cheguei para falar com a Miriam, eu só chorava, não tinha nem condição de falar. Isso foi em maio, acho, né, Miriam? Foi. E agora sim, né, como vocês estão vendo, graças a Deus estou bem, estou ótima, estou sob controle, mas eu costumo dizer que quem tem pânico, ou quem tem qualquer outro problema, tipo depressão, não é que não se cura, mas como isso faz parte da gente, da nossa personalidade, o ser ansioso, ou o ser mais estressado, é uma coisa que a gente tem que acho que tomar cuidado e prestar atenção nisso para sempre, eternamente. Como uma pessoa que está querendo sair das drogas, por exemplo, tem que se esforçar todo dia para não voltar naquilo e para lutar contra aquilo, né? Faz pouco tempo que eu saí das crises. Às vezes eu ainda me sinto um pouco frágil, dependendo do dia, da situação, né? Se eu passo mais nervoso, se acontece alguma coisa. Não tenho mais crises, mas eu ainda sinto que a gente tem essa fragilidade, né? E que precisa prestar atenção o tempo todo, né, em como a gente está, na respiração, que a Miriam, né, pega muito no pé, em relaxar, em dormir bem, porque são nessas pequenas coisas que a gente não presta atenção que eu acho que tudo começa, né. Então agora, Miriam, estou dormindo sem TV e tô mais tranquila, tô mais relaxada, tô prestando mais atenção em mim, né. Porque todo mundo fala que eu sou brava. Eu sou mesmo. Se isso é ser brava, eu sou. Eu tenho maior cuidado com o meu paciente. Eu acho assim. É bem aquilo que você falou. Não é que quem tem pânico tem para o resto da vida. Mas quem tem pânico, nós somos ansiosos. E quem tem pânico já é muito mais ansioso. Então não adianta você passar num tratamento, você passou 10 vezes comigo. 10 vezes. Não fica ninguém de nada. Você tratou por 6 anos, você passou só 10 vezes comigo, certo? Como é que com 10 vezes você ficou boa? Não é que para o resto da vida você vai ficar. É o que eu te falei.
Agora está na hora de você se conduzir sozinho. Eu estou aqui. Se você precisar, eu estou a hora que você precisar. Só que eu quero que você vá aprender a se virar sozinho. Com certeza. Porque a dependência é a pior coisa que existe. Então eu te dei condições de você virar, se cuidar sozinha. Porque é a mesma coisa que fazer ginástica. Eu te ensinei a fazer a ginástica mental. Agora você tem que fazer sozinha. Você tem que controlar teu corpo. Se você não aprender, você falar assim, agora eu já sei, eu estou calma. Então hoje eu não faço relaxamento, hoje eu já não penso positivo, hoje eu já não respiro. Amanhã você já está mais ansiosa, depois da manhã você está. Daqui a pouco você está em pânico de novo. Isso que acontece com muitas pessoas que eu atendo. Elas no primeiro dia, elas falam, Miriam, se você conseguir que eu perca isso, se você conseguir que eu durma a noite inteira, eu faço isso pro resto da vida. Só que isso é só na hora do desespero. Quando elas ficam bem, aí depois elas esquecem. Aí elas me procuram, Miriam, eu tô mal tudo de novo. Aí eu já começo a dar risada. Porque eu já sei que elas deixaram de fazer tudo o que elas precisavam fazer. Gente, não existe milagre. Não existe. Se a pessoa quer se manter bem, ela tem que se policiar pro resto da vida. Pensamentos negativos existem. A gente pensa o tempo inteiro. A gente está cheia de coisas aí para a gente pensar negativo, para a gente ver. Se você não se cuidar, não vai dar certo. Para o resto da vida você vai ver. Você vai continuar ansiosa, né? E aí o pânico toma conta de você mesmo. Agora, você dorme melhor. Eu queria que você explicasse para as pessoas aquilo que eu gostei, que você me falou desde as primeiras vezes, né? A segunda vez, lembra quando você chegou, a primeira vez, como você falou, você estava bem nervosa, você chorava muito, eu te falei, fica calma, você nunca mais teve a crise. Eu falei, fica calma que vai passar, agora eu sei que você não está acreditando no que eu estou falando, mas fica calma que vai adiantar. Você lembra que na segunda vez que você veio, você pulou uma semana, né? Você veio uma semana, na outra você não veio, porque a secretária não te avisou alguma coisa, mas você chegou para mim e falou, nossa, eu estou muito melhor. Só com o seu primeiro relaxamento, com tudo eu melhorei. E eu mudei um pouquinho o que você me ensinou. Você lembra disso? Lembro. As frases que eu te ensinei, o que eu tinha pedido para fazer, e aí eu virei uma fera em termos que eu falei para você. Foi mesmo, lembra? Lembro. O que você achou, cara? Olha, Miriam, uma das coisas que eu mais te falava e que eu ainda falo mais, assim, que você me ensinou muito, eu acho que é a observação e o ter consciência, né? Então, quando você falava para não dormir mais com a TV ligada, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E hoje eu vejo a diferença, né? Para quem já tem essa mente hiperativa, ansiosa, faz diferença. E respiração também. Então, quando eu te falava, eu não tinha consciência do meu corpo e da minha mente, e realmente era verdade. Então, o que eu acho que você fez foi isso, né? Me dá consciência e me dá meios de fazer com que eu, né, mudasse a situação que eu me encontrava. Então, realmente, eu nunca tinha parado para pensar que eu pensava negativo, né? Eu não percebia isso, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar e que tem alguém que te mostra isso, é que você se dá conta. Então, você trabalhava as frases, não, você não pode pensar assim, você tem que pensar o contrário. Então, realmente foi aí que eu percebi que eu pensava daquela forma, porque até então eu não me dava conta, né, de que tudo para mim eu olhava no lado negativo e tudo para mim era um peso, né, ou eu colocava a situação, o problema de uma forma maior do que na realidade ele tinha. Né? Então, realmente, eu acho que isso foi muito importante, essa consciência, tanto mental, né, de pensar positivo e de tentar se controlar e de se focar no que é bom, no positivo e tirar o foco do negativo, e ter a consciência corporal também, né, da respiração e da atenção, né, muscular e do sono, né, tudo isso faz muita diferença.
Então, realmente, isso que foi bom. Alguém me mostrar, me apontar onde que estava errado, onde eu estava errando, né? Eu acho que isso foi o principal. Como você falou, você me ensinou a caminhar sozinha. É uma ginástica, mas realmente, todo dia, ainda não é totalmente automático, né? Você entende? Ainda todo dia eu tenho que me policiar quanto ao que eu estou pensando, quanto ao que eu estou fazendo, quanto ao que eu estou falando, na forma que eu estou respirando e tudo mais, né? Ainda não é 100% automático, já tem uma melhora grande, né? Mas, como eu te falei, todo dia, né, ainda é um trabalho, né? É uma ginástica, realmente, que você tem que fazer todo dia, que você tem que ter consciência todo dia. Você me procurou em maio, você tinha pânico, há 6 anos. Nós estamos em setembro, gente. Nós terminamos final de agosto. Foi. Quanto tempo você ficou vindo aqui? Uma vez por semana. Sabe? Não existe milagre. O que existe é que você simplesmente quis melhorar. Você quis melhorar. É isso que eu falo. Então, quando eu pego uma pessoa que fala, ai, mas eu não estou conseguindo, ai, mas não dá. Eu simplesmente falo, não está conseguindo porque não está se esforçando para conseguir. Porque não tem, é o que você acabou de falar. Porque você não chegou aqui bem. Eu fiz questão que você desse o depoimento, porque eu vi o estado que você chegou. Você chegou em crise. Você não veio ali da esquina. Você pegou uma estrada. Você estava 3 horas, 2 horas daqui da minha casa. Você me viu em alguma entrevista, não sei aonde você me viu, se foi em alguma entrevista que eu dei para a televisão. Você não me conhecia. Você pegou uma estrada para vir até aqui. Teu marido veio dirigir. Você chegou aqui chorando, em crise de pânico, e saiu daqui um dia acreditando no meu momento. Então, eu acho assim, em 10 sessões, você é outra pessoa. Tem uma consciência do seu corpo. E eu lembro que quando na segunda vez você fez assim para mim, eu costumo dar para todas as pessoas que eu atendo, eu dou essas frases que eu já falei para vocês, e que depois eu vou explicar de novo. Eu dou essas frases no primeiro dia. Eu falo, olha, todo mundo... Para todo mundo, eu dou essas frases e eu falo, o meu relaxamento. Se você quer se tratar comigo, você tem que fazer essas frases e o meu relaxamento. Se você falar que você consegue fazer isso, pode se tratar comigo. Se não, não. Aí ela, sem problema nenhum, eu faço tudo isso. Na segunda vez que ela veio, ela fez assim, olha, eu estou muito melhor, só que eu andei mudando as suas frases. Eu falei, é mesmo? Eu já estava a ponto, né? Eu falei, como assim? Não, porque eu penso que seria muito melhor eu falar dessa maneira, eu acrescentar algumas coisas. Eu falei, olha, você está em pânico há 6 anos. Se a sua maneira fosse melhor, você teria saído do pânico. Você também não acha? Aí ela já ficou me olhando bem assim. Eu falei, você me deu um crédito, não deu? Você veio até a minha casa, me dá um crédito. Então, por favor, me dê 1 mês de crédito. Não faça mais nada. Não vá procurar o outro médico, não vá procurar outra terapeuta. Pare com o que você está fazendo. Continue tomando o seu remédio que o psiquiatra manda, que eu sempre indiquei isso, porque a única pessoa que pode me indicar é o psiquiatra. Isso eu sempre falei e vou continuar falando. Eu sou totalmente contra o farmacêutico ou qualquer outra especialidade da remédio. É sempre o psiquiatra, mas é só ele. Terapia com mais ninguém também. Se for comigo, é comigo e acabou. Eu acho que não dá para você ter 2, 3 pessoas fazendo terapia ao mesmo tempo. Então eu falei para ela, faça o meu, dê crédito. Não gostou? Procure outro. Mas enquanto você está com o meu, respeite o meu. Se você respeitar o meu, eu te garanto que você melhora. Aí ela resolveu dar crédito. Eu falei, vamos ver. E ela viu e deu certo. Que ela não gostou muito, ela não gostou. Por quê?
A gente sempre acha que o nosso método é o melhor. A gente está na nossa zona de conforto. Por que que eu vou mudar? Quem é essa mulher que eu nunca vi e, de repente, ela quer chegar e impor toda uma maneira diferente de eu viver? Só que é assim, gente. Se você está com um problema e você procura um médico, ou você dá o crédito para o médico, ou você dá o crédito para a sua terapeuta, ou você dá o crédito para o farmacêutico que está te dando um remédio, ou para seja quem for. Se você procura uma pessoa, ou você acredita naquela pessoa, ou então nem vai procurar. Você segue o que ela está te dando, porque se for para seguir metade, não adianta nada. Ela seguiu e deu o resultado. Eu vou te falar, ela está 100% curada? Eu acho que ela aprendeu a cuidar da vida dela. Eu acho que ela aprendeu que a gente pode pensar tudo e a gente tem que se questionar sim. Porque eu acho que a Tatiana sempre achou que quando tinha algum pensamento que ela não concordava, era mais fácil abafar. Vamos esquecer que isso existe. Eu vou colocar aqui bem dentro. Ninguém nem pode saber que eu estou pensando essas coisas esquisitas. E aí ela chega na minha casa e eu falo para ela, Tatiana, é bom questionar. É bom pensar. Mas, Miriam, ninguém que eu conheço pensa assim. E daí? Você pensa. Você, Tatiana, é muito importante. Eu digo para todo mundo que eu atendo, você tem que se gostar. Você é a pessoa mais importante que possa existir, Tatiana. Se você não pensar assim, fica muito difícil. Então, se você não se dá o valor, se você não se gostar, se você não se respeitar, ninguém vai. Aí a Tatiana começou a achar que ela não estava tão, sabe? Porque ela começou a achar que ela estava alucinando, que ela tinha que ser internada. E não é nada disso, gente. Chega uma hora na vida da gente que a gente se questiona. O que eu estou fazendo aqui? Qual é meu intuito? Que caminho que eu tenho que ir? Será que eu estou no meu trabalho certo? Eu não estou? Eu trabalho dessa maneira para ganhar dinheiro? Eu tenho que procurar um trabalho voluntário? Eu tenho que me satisfazer mais no meu trabalho? Isso é um questionamento que todos nós temos. Agora, a partir do momento que quando você não acha uma resposta, você fala assim, não, eu não vou dividir isso com ninguém porque vão pensar que eu estou louca. A gente sempre pensa o que os outros vão pensar. Quando vocês pararem de se preocupar com o que os outros vão pensar se vocês vão bem. Porque os outros vão continuar pensando, vocês falando ou não. Eles vão falar, nossa, aquela mulher é tão esquisita, ela não comenta nada, ela não tem opinião sobre nada. Então, se você falar, eles vão achar que você é esquisita. Se você não falar, eles vão falar que você é esquisita porque não tem opinião. Por favor, tenham opinião. Tenham a sua opinião. Tanto faz o que os outros pensem, gente. Sejam autênticas. Porque não interessa isso. Não interessa se a pessoa vai gostar de você assim ou não. Não ponham máscaras para ninguém gostar de vocês. Porque senão a hora que vocês se encontram sozinhas, quando vocês se olham no espelho, vocês não sabem quem vocês são. Porque eu agradei a esse, aquele outro, mas eu não agradei a mim. Eu não consigo me olhar no espelho porque eu não sei quem eu sou. Eu falei para aquela pessoa que eu gosto disso, eu falei para aquela outra que eu gosto daquele outro, mas eu não gosto de nada disso. Eu, na verdade, não gosto de nada disso. Eu só falo isso para agradar todo mundo. Como é que você pode ficar bem? Você não pode ficar bem. Porque você não é verdadeira com você mesmo. Com a principal pessoa, você não é verdadeira. Então, o melhor conselho que eu posso dar para alguém: se goste, se ame, se respeite, aí você está no caminho certo. Aí você consegue as coisas que você quer. Porque você é verdadeiro com você mesmo. Aí as coisas acontecem. Como que você está, Tatiana? Faz quanto tempo que você deixou de vir aqui? Faz, acho que 3 semanas, né, Miriam? Isso, Acho que 3 semanas que a gente terminou o tratamento. E eu tô bem, sim, tô tranquila, tô sob controle, né? E lógico, tem dias que eu ainda me sinto um pouco mais ansiosa do que o normal,
Tem dias que eu... É engraçado, porque assim, tem dias que eu acordo que eu nem lembro disso e eu nem tenho que ficar checando o tempo todo, né? Tem dias que eu acordo bem e vou bem no automático. Mas tem dias que eu acordo que eu já percebo que eu tô checando, né? Tô checando se eu tô ansiosa, se eu tô com alguma espécie de agonia, se tem alguma coisa me incomodando. Então, é nesse dia que eu percebo que eu tô checando, é que já tem alguma coisa de errado, de diferente, que eu vou precisar trabalhar, vamos dizer assim. Então, no dia que eu acordo e falo, nossa, parece que hoje eu tô estranha, hoje eu tô um pouco mais ansiosa, é que a coisa pega mais. Então, aí que eu tenho que prestar mais atenção no meu jeito, no que eu tô pensando, em onde eu estou me focando, né? É assim, então não tenho as crises mais, nem nada parecido, durmo bem, tal, tô bem, mas né, ainda tem aqueles dias em que a gente, por um motivo ou outro, ainda está mais ansiosa, e isso é bom, né? Porque eu acho que nesses momentos é que eu vou, né, realmente pôr isso em prática, né? E me mudar, né? Porque se eu não tiver essas situações de ansiedade, eu não vou poder colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? Então, eu acho que todas as vezes que eu me sentir ansiosa e eu tentar focar no positivo e mudar o meu foco, eu acho que vai chegar um dia que isso também vai ser automático, como a respiração já está sendo automática, né? Eu acho que é treino, né? E agora eu tô bem melhor, tô bem. O fato de não ter assistido já é bastante positivo. Por isso que você não pode pegar o backup direto. Eu não consigo. Agora, Tatiana, deixa eu te perguntar uma coisa. Toda vez que isso acontecer com você, você tem que focar mais naquela terceira daqui. Lembra que eu te falei? Achar duas coisas positivas. Porque isso é meio automático mesmo. Lembra que eu te disse que eu não faço mais isso? Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais positiva. Então, por exemplo, lógico que tem uma coisa negativa. Ó, não precisa muito. Vocês todas aqui conhecem a minha vida. Sabem o quanto eu gosto de internet, né? Todas vocês aí sabem. Eu estou enfrentando um sério problema de achar uma pessoa para cuidar aqui das minhas coisas. A Cristina até brincou comigo ontem. A Cristina falou, Miriam, não é possível, seus anjinhos estão te tapeando, você não acha ninguém. Eu dei risada. Tudo bem, mas eu não desisto. Eu acho que eu vou achar alguém muito boa ainda. Eu já tive uma muito boa que foi a Gabriela. A Gabriela foi muito boa, mas a Gabriela não fica sozinha. A Gabriela trabalhou comigo, mas a Gabriela não pode ficar sozinha. Então a Gabriela deixou de trabalhar para mim porque ela não sabe trabalhar sozinha. E como eu vivo em rádio, em televisão, e saio, e trabalho no consultório, uma boa parte do tempo a pessoa que trabalha para mim fica sozinha. Então precisa ser uma pessoa responsável. Eu ainda vou achar, eu acredito nisso. Então na hora eu fico brava, porque eu perco tempo, tudo, mas depois eu acredito. Tanto que eu fui embora ontem, eu já arrumei uma hoje. E já estou acreditando, estou botando uma fé nessa. Ela começa na terça-feira, eu já estou acreditando muito nela. Então não é que eu estou desiludida, não. É isso que eu quero te dizer. Não é porque você teve hoje, você teve 6 anos pânico. Não são 2 meses que você vai passar a acreditar que nunca mais. Mas o que eu estou te falando, dia a dia você falando, eu estou melhorando, eu estou